Eu sempre fui um homem discreto, talvez discreto demais. Minha filha Sofia costumava brincar dizendo que eu era invisível de tão quieto. Mas a verdade é que aprendi cedo na vida que o verdadeiro poder está em observar, não em aparecer. Tudo começou há 3 anos, quando Sofia chegou em casa radiante, falando sobre um rapaz chamado Ricardo. Pai, ele é perfeito. Trabalha numa multinacional, é ambicioso, inteligente. Eu sorri e pedi para conhecê-lo. Desde o primeiro jantar, percebi que Ricardo tinha um problema sério com aparências. Falava constantemente sobre seus colegas medíocres, sobre como ele era o único competente na empresa, sobre como as pessoas sem ambição o irritavam. E o senhor, seu Carlos? Ele me perguntou naquela noite, cortando o frango com precisão cirúrgica. Em que área trabalha? Eu sou consultor, respondi simplesmente. Era verdade, tecnicamente. Ah, autônomo então, ele disse com um meio sorriso. Deve ser difícil sem a estabilidade de uma empresa grande. Sofia apertou minha mão por baixo da mesa. Ela sabia que eu havia vendido minha empresa de tecnologia 5 anos antes, mas concordamos em manter isso privado. Dinheiro atrai pessoas erradas, e eu queria que quem se aproximasse da minha família o fizesse pelos motivos certos. Os meses passaram. Ricardo e Sofia ficaram noivos. Eu observava como ele a tratava, com carinho em público, mas notei pequenos comentários depreciativos quando pensava que eu não estava ouvindo. Sua família é simples demais, ele disse uma vez ao telefone. O pai dela anda com as mesmas roupas sempre. Mas não se preocupe, quando eu for promovido, vamos morar longe. Pensei em contar tudo para Sofia, mas ela parecia feliz. E quem era eu para destruir a felicidade da minha filha baseado em impressões? Talvez Ricardo pudesse mudar. Talvez o amor da minha filha o tornasse uma pessoa melhor. 2 meses antes do casamento, algo curioso aconteceu. Recebi uma ligação de Thomas Anderson, CEO da Nexus Global. Ironicamente, a empresa onde Ricardo trabalhava. Thomas era um velho amigo dos tempos de Stanford e estava procurando alguém para ser consultor especial em uma aquisição bilionária que estavam planejando. Carlos, preciso de você. Ninguém entende de integração de sistemas como você. Será apenas consultoria, alguns meses, mas preciso da sua expertise. Aceitei, mas com uma condição: meu envolvimento seria estritamente confidencial. Eu trabalharia diretamente com Thomas e apenas remotamente. Não queria que Ricardo soubesse. Seria meu teste final sobre seu caráter. Durante os meses seguintes, tive acesso a todos os relatórios da empresa. O nome de Ricardo aparecia frequentemente, mas não pelos motivos que ele imaginava. Havia reclamações do RH sobre seu tratamento com subordinados, relatórios de colegas sobre apropriação de ideias alheias. Thomas me perguntou uma vez, casualmente, se eu conhecia um Ricardo Mendes do departamento de vendas. Por que pergunta? Questionei. O garoto tem potencial, mas a arrogância está sabotando a carreira dele. Já estamos considerando uma reestruturação no departamento dele. Guardei essa informação. O casamento se aproximava e eu ainda esperava estar errado sobre meu futuro genro. A semana do casamento foi caótica. Minha esposa Maria coordenava tudo com a precisão de um general. Sofia estava radiante, experimentando o vestido pela última vez. Ricardo estava preocupado em impressionar seus colegas de trabalho. Pai, Sofia me procurou 2 dias antes do casamento, lágrimas nos olhos. Ricardo disse que preferia que você não fizesse um discurso muito longo. Ele acha que você não tem muito conteúdo relevante para os convidados dele. Abracei minha filha. Não se preocupe, meu amor. Farei o que for melhor para a sua felicidade. Mas naquela noite tomei uma decisão. Liguei para Thomas. Tom, sobre o casamento da minha filha neste sábado. Espere, sua filha está se casando? Por que não me convidou? É uma longa história. Mas preciso de um favor. Você poderia aparecer? Não precisa ficar muito tempo. Carlos, você sabe que faria qualquer coisa por você. Mas por quê? Expliquei a situação. Thomas ficou em silêncio por um momento, depois riu. Então o arrogante do Mendes é seu genro? Isso explica muita coisa. Estarei lá. O dia do casamento chegou.
A cerimônia foi linda. Sofia estava deslumbrante. Vi Ricardo sussurrar algo no ouvido dela durante os votos que a fez franzir a testa momentaneamente. Mas ela se recompôs rapidamente. Na recepção, eu estava conversando com alguns familiares quando Ricardo se aproximou com um grupo de colegas de trabalho. Todos usando ternos caros, falando alto sobre negócios e conquistas. Pessoal, este é o Carlos, Ricardo disse, colocando a mão no meu ombro de forma condescendente. O pai da Sofia. Um dos colegas perguntou: Prazer, Carlos. Em que área você atua? Antes que eu pudesse responder, Ricardo interrompeu. O Carlos está entre empregos no momento. Sabe como é? A idade chegando, mercado difícil para quem não se atualizou. O grupo ficou em silêncio constrangedor. Ricardo continuou. Mas não se preocupem, eu cuido bem da Sofia. Ela não vai passar necessidade como... Ricardo. Sofia apareceu do nada, o rosto vermelho. O que você está fazendo? Nada, amor. Só apresentando seu pai aos meus colegas. Foi nesse momento que Thomas Anderson entrou no salão. Alto, imponente, usando um terno que provavelmente custava mais que o carro de Ricardo. Vários convidados o reconheceram imediatamente. Ricardo quase engasgou. Senhor Anderson? O quê? O que o senhor está fazendo aqui? Thomas caminhou diretamente até nosso grupo, ignorando completamente Ricardo, e me abraçou calorosamente. Carlos, desculpe o atraso. O voo de Tóquio atrasou. Ele se virou para Sofia. Você deve ser Sofia. Seu pai fala tanto de você. Parabéns pelo casamento. Ricardo estava pálido. Vocês se conhecem? Thomas finalmente olhou para Ricardo, fingindo surpresa. Oh, Mendes! Não sabia que você estaria aqui. Como vocês se conhecem? Eu me casei com a filha dele, senhor. Ricardo gaguejou. A filha do Carlos? Thomas parecia genuinamente chocado. Ele me olhou. Carlos, você nunca mencionou que sua filha estava se casando com um dos nossos funcionários. Funcionários? Ricardo estava confuso. Senhor Anderson, o Carlos está desempregado. Ele me disse que era consultor, mas... Thomas riu. Uma risada que fez todos no salão se virarem para nós. Desempregado? Carlos, você disse isso? Thomas se virou para Ricardo. Mendes, você sabe quem é Carlos Oliveira? Ricardo balançou a cabeça negativamente. Carlos é o fundador da OliveTech. Vendeu a empresa por 500 milhões de reais há 5 anos. Atualmente, ele é meu consultor especial pessoal na aquisição da Tecnoglobal. Aliás, Carlos, precisamos conversar sobre aquela cláusula do contrato. Pode esperar até segunda, Tom. Eu disse calmamente. Hoje é dia da minha filha. Ricardo estava branco como papel. Mas ele nunca disse. Sempre com as mesmas roupas. A casa simples. Sabe, Mendes? Thomas continuou, agora com o tom mais sério. Carlos me mostrou alguns relatórios interessantes sobre você. Apropriar-se do trabalho dos outros, tratar mal os subordinados. E agora descubro que você chama o homem que revolucionou a indústria de software no Brasil de perdedor desempregado? Senhor Anderson, eu não sabia exatamente. Você não sabia. E sabe por quê? Porque julga as pessoas pela aparência, pelo que elas podem fazer por você. Carlos poderia ter destruído sua carreira com uma palavra, mas não o fez. Sabe por quê? Ricardo balançou a cabeça tremendo. Por causa dela. Thomas apontou para Sofia, que assistia tudo com os olhos arregalados. Ele aguentou seus insultos, sua arrogância, tudo por amor à filha dele. Mas eu não tenho essa obrigação. Senhor Anderson, segunda-feira quero você no RH. Vamos discutir seu futuro na empresa. Spoiler, não parece promissor. Thomas se virou para mim. Carlos, me desculpe por estragar o casamento da sua filha. Tom, eu disse calmamente, segurando o braço dele. Hoje é um dia de celebração. Decisões de trabalho podem esperar. Ricardo é jovem. Talvez essa seja a lição que ele precisava. Sofia me olhou com uma mistura de choque, orgulho e algo que parecia ser... Alívio, pai. Por que você nunca disse nada? Porque minha filha queria que as pessoas me amassem pelo que sou, não pelo que tenho. E queria o mesmo para você. Ricardo finalmente encontrou sua voz.
Sofia, precisamos conversar, ela disse firmemente. Em particular, agora eles se afastaram. Thomas e eu fomos para o terraço. Você foi brando com ele, Thomas comentou. Ele ama minha filha, do jeito torto dele. E todos merecem uma segunda chance. E se ele não mudar? Então Sofia é inteligente o suficiente para tomar a decisão certa. Meia hora depois, Sofia apareceu no terraço. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela estava sorrindo. Pai, Ricardo quer falar com você. Ricardo apareceu atrás dela, visivelmente abalado. Senhor Carlos, me desculpe. Eu fui um idiota. Um completo idiota. Sim, você foi, concordei. A questão é, você é um idiota que pode aprender ou um idiota permanente? Eu quero aprender. Sofia acabou de me contar tudo. Como o senhor ajudou a família dela a sair da pobreza, como construiu seu império do zero, como doou milhões para a caridade anonimamente. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Vergonha é inútil se não gerar mudança, respondi. Thomas, o que você acha? Thomas suspirou. 3 meses de experiência. Você será rebaixado para júnior e terá que provar seu valor. Um deslize está fora. Obrigado, senhor. Eu não vou decepcionar. Sofia abraçou Ricardo, depois correu para me abraçar. Pai, você é incrível. Não, minha filha. Apenas sou seu pai. E sempre vou proteger você, mesmo que isso signifique proteger você de suas próprias escolhas às vezes. A festa continuou. Ricardo passou o resto da noite me fazendo perguntas sobre negócios, vida e, principalmente, sobre como ser uma pessoa melhor. Talvez houvesse esperança para ele. 3 anos se passaram desde aquele dia. Ricardo ainda trabalha na Nexus Global, agora como gerente júnior. Ele aprendeu a valorizar cada pessoa, independentemente da posição. Sofia abriu sua própria empresa de design, com meu apoio, mas construindo seu próprio caminho. E eu? Continuo sendo o mesmo Carlos de sempre. Roupa simples, carro popular, casa modesta, porque aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você mostra ao mundo, mas no que você constrói em silêncio. Família, caráter e o respeito daqueles que realmente importam. Ricardo agora brinca que tem o sogro mais perigosamente discreto do mundo. E toda vez que alguém novo entra em nossas vidas, ele é o primeiro a avisar. Cuidado com os quietos. Você nunca sabe quem eles realmente são até ser tarde demais. E assim, o casamento que começou com um insulto se transformou na maior lição de vida que meu genro poderia receber. Às vezes, as melhores vindas da vida vêm disfarçadas de humilhação. E às vezes, o perdedor desempregado é exatamente quem pode decidir seu futuro.